Fala, atletas e amantes do esporte, tudo bem? Queria falar para você que hoje a gente tem a honra de receber uma pessoa super importante para mim, que é o Dr. Hermas. Vocês podem estar pensando assim, poxa, mas não é sobre esporte? Então, aqui no nosso podcast, a gente vai falar também no Local Talks. A gente vai falar não só sobre atletas, mas a gente também vai falar sobre diversas pessoas que envolvem esse mundo, como, por exemplo, fisioterapeuta, alguém da nutrição. E hoje eu escolhi essa pessoa mais que especial. Gostaria que vocês recebessem com muito carinho aí na casa de vocês o Dr. Hermas. Doutor, seja muito bem-vindo. Saiba que para mim é um prazer ter o senhor aqui comigo. Já comecei a travar aqui, porque é uma emoção de fato muito forte tê-lo aqui conosco, tá? Então seja muito bem-vindo. Henrico, o prazer é meu, viu? A gente poder estar conversando um pouco, levando alguns assuntos importantes sobre saúde, né, para a população, principalmente da região, né? E prazer é nosso de estar aqui nessa tarde, viu? Nossa, doutor, vai ser para mim um papo que eu gostaria que ele não tivesse fim, né? O senhor sabe muito bem o carinho que eu tenho tanto por você como por todos da família. Obrigado, você sabe que a estima é recíproca. Tenho mais que certeza, certeza absoluta. Então, doutor, antes da gente começar, queria falar para todos vocês também que a gente vai falar sobre os nossos patrocinadores, agradecer os nossos patrocinadores que fazem esse episódio estar em pé e chegar para mais e mais pessoas. Então, Kali Studios é o nosso primeiro patrocinador. A gente também tem Kato, que é a culinária japonesa, o seu japa do dia a dia. Também temos a Romão Gogolas, que é uma empresa que faz alocações de várias máquinas para que você possa fazer a construção da sua casa, empresa, enfim. Barbearia Los Mafiosos e também a gente tem a Eurico Imóveis. Então a informação de cada um dos nossos patrocinadores vai ficar aqui na descrição. Busquem informações sobre eles para que vocês possam saber um pouquinho mais. Assim também como o Dr. Hermas, né? Então, Dr. Hermas, a gente vai deixar o @ dele para que vocês possam conhecer um pouco mais do trabalho dele, caso você queira conhecer um pouquinho mais. E, doutor, sem mais delongas, vamos começar esse nosso papo delicioso. Antes de mais nada, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua formação, né? De onde o senhor veio, qual que foi a faculdade que fez, qual que foi o caminho. E fique à vontade, porque ninguém é melhor que a vossa senhoria para falar sobre o seu currículo. Legal, querido. Então, eu fiz o curso de medicina no Rio de Janeiro, em Valença. E em 1976, nós viemos para Campinas fazer o internato. E em 77, eu já fui convidado para assumir a Santa Casa de Vinhedo, na área de patologia clínica. Então viemos para Vinhedo em 77, você não tinha nem nascido ainda. 86, doutor. Você não tinha nem nascido. Ainda não. E nesse início ficamos bastante tempo na Santa Casa, né? Ficamos até há 3, 4 anos atrás. E em 1979, eu fui convidado para assumir a medicina do trabalho da Carborundum. Na época era Carburundo do Brasil S.A., onde a gente fez muitos amigos, né? Fizemos após na Unicamp, onde hoje é o casarão, sabe onde funciona o Giovanetti 2? O Giovanetti 2, ali tá. era o casarão da Santa Casa. Perto da prefeitura ali. Isso, então de noite funcionava o curso de medicina do trabalho. Olha que legal. Durante um ano a gente fez esse curso lá de noite. E assumimos, então, também a Carburundo durante até 2000. Eu fui médico coordenador da medicina do trabalho na Carburundo. Em 79 também, a gente fez o curso de medicina do tráfego, não do tráfico. Essa eu não conhecia, essa medicina, doutor. É uma especialização que é o médico de trânsito. Ah, então, tá. Eu sou perito na medicina de tráfego desde 79. Por isso que o senhor também faz até hoje, inclusive. Até hoje a gente atende as renovações e as primeiras carteiras de motorista, né? A gente faz e com isso também a gente, com certeza, muita gente que está nos ouvindo hoje passou comigo em algum período. Eu sou um deles, doutor. Eu, minha esposa. Isso, né? Verdade. Então, na área médica, aí o que aconteceu? Nós montamos um laboratório chamado Laboratório Alfa, que foi o primeiro fora da Santa Casa. O Alfa ficava onde, doutor? Porque eu não cheguei a conhecer o Alfa, né? O Alfa ficava ali na Manuel Mateus, no Anésio Augusto do Amaral, onde hoje é aquela farmácia extra, Farma Extra.
Tá. Era a primeira localização dele, foi ali. Tá. Depois mudou para Manuel Mateus, ali perto do lado onde hoje é o CML, tá. que a gente iniciou no ano 2000. Tá. E acabamos há 2 anos atrás vendendo o espaço, vendendo o laboratório para o grupo Seibin, que é um grupo muito grande, que hoje está tocando o laboratório lá. Uma outra coisa interessante, que é interessante passar para vocês, para você e para vocês que nos assistem, é que em 1985, a gente começou um grupo de estudo bíblico na minha casa, no Marambaia. E a gente frequentava a igreja batista da cidade universitária com o pastor Fernando Leite. E a gente convidava amigos, conhecidos, vizinhos, né? Na época eu lembro o Dr. Nelson Faidiga com a esposa, frequentou várias vezes, o nosso vizinho Paulo, do Banco Safra, vários amigos, né? O Garcia, Mário Garcia, que era da Carburundo. A minha sogra. A tua sogra. O meu sogro, que Deus o tenha. Verdade. E eu acredito que lá foi o início do nosso relacionamento, né? Antes mesmo da gente se conhecer, doutor. E foi o início da Igreja Batista Água Viva hoje, que hoje é uma igreja forte, né? E durante muito tempo a gente passou por várias fases difíceis, né? E em vários momentos eu falei, vamos largar a mão, vamos desistir, vamos voltar para Campinas. Mas a minha esposa, que você conhece, a Lucília, muito firme, né? E ela questionava Deus, Senhor, o Senhor nos trouxe até aqui, por que nós vamos desanimar? Vamos ficar firme. Dá força. Dá força, vamos tocar. E fomos levando, teve um período que a gente não tinha para onde ir, a igreja, o grupo, que já era um grupo um pouquinho maior. Ainda na tua casa? Não, já estava fora, eu já tinha... Já estava onde é a Casa Palmeira. Isso, ali eu comprei aquele barracão da família Pinhata, era um barracão de arroz, uma máquina de arroz. Olha, essa eu também não sabia. A gente reformou e emprestou para igrejas que utilizou durante 10 anos para funcionar a igreja. E graças a Deus, durante muito tempo, tive muita dificuldade, mas a questão de 15 anos atrás, mais ou menos, o pastor André Fontana veio de São Paulo e ele acabou vestindo a camisa da missão da igreja e fez com que a igreja estivesse como ela está hoje, num grupo muito grande e muito forte. E agora, onde que a igreja está? Passa o endereço para quem quiser conhecer, doutor. A igreja hoje está lá onde era La Poltrona. La Poltrona. Lá no alto como chama ali? Ali no Cristo, né? Próximo ao Cristo. Próximo ao naquela Cristo. rua do Observatório de Vinhedo, né? Então, uma coisa que a gente tem muita alegria de não ter desistido, né? Não ter desanimado. E ela é uma igreja hoje que leva a palavra de Jesus para tantas pessoas que precisam ouvir. Sim, né? sim. Então a gente fica muito feliz com isso. Então vamos agradecer a Deus por todo esse processo, toda essa história, né, doutor? Ter dado força para vocês. Que realmente, quando a gente está falando de missão, eu acredito que quando Deus dá uma missão pra gente, se ele deu a missão é porque sabe que a gente vai aguentar, né? Ele não dá o frio mais forte que o nosso cobertor, né? Verdade. Então, assim, eu acredito que ele também fala, não vai ser fácil, mas eu sei que você vai conseguir, você vai dar conta. Se não você de fato consegue, tem alguns nossos irmãos, né? Que estão lá para fortalecer, que isso acontece dentro de uma comunidade, né? Verdade. Na hora que a gente fraqueja, tem que ter o irmão para estar lá te segurar e levar para frente. Verdade. Poxa, doutor. É bem por aí. É bem isso. E tem um versículo na Bíblia que fala que ele não nos permite situações em que a gente não possa suportar. Né? Então é o que você está falando, ele vai nos dar aquele suporte que a gente precisa para poder enfrentar a dificuldade, né? e as horas difíceis da vida. E eu vejo assim que por vezes ele coloca aquela situação, a gente pode não ter a habilidade necessária naquele momento, mas calma, tenha fé que o degrau vai estar ali, alguma coisa vai acontecer, ele vai trazer a pessoa, vai trazer a situação para que flua, né, doutor? Verdade, é bem por aí. E quando a gente faz, eu gosto sempre de falar aquela questão de quando a gente faz, não é para nós, né? É para ele. Para ele. E quando você coloca o nome dele, doutor, na frente, não tem erro, né? O mar abre no meio. É bem por aí. Não é verdade, doutor? Poxa, quantos milagres já não operaram, né? Acredito que Deus também usou o Senhor como uma ferramenta para curar tantas pessoas. Muito, né?
E a gente fica até emocionado, né? É, Porque a gente vê, não passa um dia, né? Quando a gente acorda de manhã, que você abre os olhos e uhum, que você respira, que você sente o paladar do teu café da manhã, nós temos que louvar a Deus, agradecer por tudo, o porque nós tempo temos o todo. privilégio, né? De ter vida e ter vida e ter uma família e ter saúde, né? Não Saúde, tem né? coisa melhor, não é Não tem verdade? coisa melhor do que ver a nossa família ali com a gente, né, É doutor? Essa é uma verdade. das coisas, assim, que eu te admiro demais. Difícil, né, doutor? Ó, eu te falei que, olha, eu me preparei, mas, poxa, doutor, olhando a tua história, da, dos filhos, né? Acompanhando, eu vejo o carinho que o senhor tem pelos seus. E quantas vezes eu lá no laboratório com o senhor, vendo as pessoas que trabalhavam com o senhor tratando como nós, assim, sabe? Então, assim, isso me traz lágrimas nos olhos, doutor. É, mas eu fico. Falei que eu ia tentar me segurar, mas não deu. A admiração pelo senhor é muito grande, doutor. Eu sei. E Obrigado, obrigado por querido. tudo também que o senhor, por baixo dos panos, já me ajudou tanto É, com relação à minha saúde, minha família. E continua ajudando, né, eu fico doutor? E, sempre à disposição, você e sabe disso, né? tenho certeza. E assim como o senhor fez comigo, eu tenho certeza que o senhor faz por muitas pessoas. E é por Isso, isso que o senhor é uma pessoa tão próspera, é, né? Que Deus continue te abençoando, abençoando. doutor. Então, e aí o que que aconteceu? Em 2016, 2015, 2016, a gente estava vivendo uma situação dentro da medicina que eu não estava me satisfazendo mais. Falei, gente, tem que ter alguma coisa diferente. E nessa época, um sobrinho meu havia feito um curso com o Lair Ribeiro, uma especialização em medicina integrativa. Foi aí que tudo começou Aí que eu que queria tudo saber. começou. Eu falei, gente, vou procurar saber como que é. E fomos e nos apaixonamos, né? Porque Olha, é uma medicina que realmente não cuida do sintoma, ela cuida do paciente de uma uhum, forma integral, né? Desde a parte física, mental, espiritual, emocional. emocional. Tem pacientes que às vezes precisam só de um ouvido para ele poder desabafar, né? E o que ele precisa é ser ouvido. E Uhum, infelizmente hoje, né, nessa vida corrida que nós levamos, né? E que os médicos, a maioria dos médicos leva, ele tem que dar plantão aqui, plantão ali, aham. não tem horário, tem que atender tantas consultas, ele acaba não tendo tempo de ouvir. E aí o paciente às vezes entra no consultório e sai da mesma forma e não resolveu o problema, né? Então tem situações em que você precisa ouvir o paciente. E uma das coisas que a gente faz na nossa consulta, dentro da medicina integrativa, Uhum. é colher a história de vida, O acolhimento é muito importante, né, doutor? acolhimento e ver como é que é a história de vida daquele paciente desde intrauterino. Como Uau! é que foi a gestação da tua mãe? Teve algum trauma? Como é que seu pai se relacionava com a sua mãe? Né? Então tem uma história curiosa que eu vou te contar, que é interessante para dentro disso que eu estou contando. Uhum, Uma paciente veio e eu perguntei história de vida. aham. Aí ela começou a falar, eu falei, como é que era o relacionamento? Como é que foi a sua gestação? O parto foi normal? Não, foi cesárea. Como é que era o relacionamento dos teus pais? Doutor, não sei te dizer. Mas eu tenho uma coisa que eu queria comentar com o senhor. Eu não tenho empatia com meu pai. Com a minha mãe eu me dou muito bem, mas com meu Uhum, pai, desde criança, não tenho empatia com ele. uhum. Aí eu falei, pergunta para tua mãe se ela sabe te contar, se ela pode te contar como é que foi a gestação, como é que era o relacionamento dos pais, tá, tá, tá. Passado um tempo ela volta, eu pergunto, e aí conseguiu ver com a tua mãe? Consegui, doutor. Ela me contou que, infelizmente, com 4 meses de gestação, eles tiveram uma briga e ele deu um chute nela. Nossa, e Então, ela aquelas sentiu células dentro do útero gravaram essa memória, essa essa agressividade, né? agressividade, e ela cresceu com não tendo empatia com o pai, porque aquilo ficou gravado na mente. Então, hoje, pela terapia neural, você consegue fazer a ressignificação de emoções. Uau.
Então, emoções que estão guardadas desde intrauterino, emoções que passam na infância, na escola, o bullying que sofre, Uhum. na escola, na adolescência, né? Aquilo tudo é gravado dentro da memória e vai trazer uma doença lá na frente, né? Uau. Tem uma foto que eu gosto muito de mostrar para o paciente, Ah. que é um elefante amarrado numa árvore, Uhum. né? Então, o elefante na Índia, quando ele nasce, o instrutor dele amarra com uma corda grossa numa árvore e ele fica tentando sair dali e não consegue sair, né? Passados 6 meses, quando ele já está maiorzinho, você pode amarrar uma corda, um barbante na perna dele e amarrar num No pé pé da no pé cadeira, da vai. cadeira, que ele não sai mais. Por quê? Porque aquela imagem de dependência, que ele não vai sair, que ele não vai conseguir A sair, crença de a incapacidade. crença de incapacidade. E é o que às vezes acontece com as crianças. Uhum. Então, um pai que, por exemplo, fala: você não vai dar nada na vida, meu filho, você não faz isso, não faz aquilo. E comparações acabam levando essa criança, na idade adulta, a ter traumas muito grandes. E pela terapia neural a gente consegue ressignificar esses traumas. Uau. É muito interessante. Então, na medicina integrativa, a gente tem várias ferramentas, né? A terapia neural é uma delas. Uhum. A gente tem a biorressonância, que é uma área que a gente usa um aurímetro, que é uma parte da medicina quântica, em que você mede através do aurímetro os alimentos que são dissonantes, alimentos que te fazem mal, Uhum. as doenças que ele pode ter, mesmo ainda numa forma inicial, Uhum. seja uma toxoplasmose, seja uma candidíase, um herpes, né? Uhum. Você consegue identificar pela biorressonância e mostrar onde se encontra no corpo. Eu pego, por exemplo, um frasquinho de metal pesado, por exemplo, mercúrio. O aurímetro é isso aqui. Esse aparelhinho que você vai na direção do paciente e ele vira dependendo do que ele estiver segurando. Então, por exemplo, eu estou segurando no momento um frasquinho de ovo. Uhum. Então, eu vou direcionar aqui para o Henrico, segurando na mão o ovo. Se o ovo fizer bem para ele, ele vai para dentro. Faz bem. Mas se fizer mal, ele vai para fora. Agora eu vou pegar um frasquinho de trigo e vou O trigo fazer para a mim mesma ainda. coisa. Olha o que vai acontecer com o trigo? Vai para fora. Ele repele, né, Ele doutor? repele. Então, isso aqui é uma ferramenta que a gente tem dentro dessa medicina que você consegue fazer. Eu tenho um caso de uma paciente que tinha uma lesão periocular fazia 6 meses. Mas a lesão, eu tenho até a foto, eu podia até mostrar para você depois. A gente pede para nossa direção, certo, diretor? Dá para É, fazer? e o que acontecia? Ela tinha ido já 3, 4 vezes lá no Instituto Penido Burnier, em Campinas, com a Uhum. lesão, e os colegas passavam antibiótico, corticoide, anti-inflamatório, e a lesão dela não melhorava. Aí ela veio, a gente com o aurímetro, ela foi segurando os frascos que a gente Aham. tem de toxoplasmose, de herpes. A hora que eu dei para ela o frasco de herpes zoster, Uhum. ela segurou na mão, eu levantei o aurímetro, virou no olho dela. Falei para ela, Nossa, a senhora tem doutor. herpes zoster no olho. Aí tratamos, então eu tenho a foto dela antes e um mês depois do tratamento, limpinho, resolvi um problema, como vários outros problemas a gente resolve usando essa ferramenta, que é uma ferramenta simples, Simples. mas de uma utilidade. Hoje eu não faço consulta mais sem essa ferramenta. Poxa, eu lembro esses dias que eu tive no teu consultório, né? Antes mesmo do senhor fazer uma aplicação de medicamento, né? Em si Ah, próprio, eu vi que eu não lembro qual ela das testava, meninas, ela testa, testou se tal remédio ainda não ia te fazer mal, isso, não é? Então, testa. Por exemplo, a gente faz lá soroterapia. Então as enfermeiras pega, por exemplo, vitamina C, complexo B, riboflavina, N-acetilcisteína, glutationa, e dá na mão do paciente o frasquinho, ele segura a ampola uhum, e ela vai com o aurímetro. Se aquele medicamento para ele não vai dar reação negativa nenhuma, ele vai para dentro. Se for dar alguma reação,
vai para fora, eu já tiro aquele medicamento. Não vou dar porque vai dar uma reação no soro. Ela pode ter febre, pode ter um mal-estar, uma tontura. Então a gente utiliza essa ferramenta até para isso, Porque às né? vezes tem uma fórmula já padrão. Isso. E às vezes quando você mistura um medicamento com outro, ele pode criar uma reação que não é prevista, né? Mas quando você mistura, acontece. E a gente evita esse tipo de coisa. Então a soroterapia também é super importante, porque você consegue colocar dentro da célula aquilo que a pessoa está precisando, o paciente está precisando, ele vai direto no sangue e vai direto na célula. Uhum, Exemplo, você pega, por exemplo, uma coenzima Q10, uhum. 100 miligramas, eu dou uma cápsula para o paciente. Ela passa no estômago, ela passa no fígado, ela passa no intestino. A hora que ela chega na célula, ela chega só 10% dos 100 miligramas que ela tomou. Nossa. Então imagina. E a hora que eu faço uma ampola de coenzima Q10 intramuscular, 95% vai para a célula. Uau. Entendeu? E quando é endovenoso, mais ainda. A coenzima é só intramuscular. Aham. Mas, por exemplo, uma vitamina C, uma glutationa, um complexo B, direto na célula. Então o paciente dá uma levantada, Na melhora hora, né? rápido. É muito Nossa. interessante. Que legal, doutor. Essa eu também não sabia, viu? Eu É, tava pensando aqui, doutor, que me veio à cabeça, né? Porque vamos parar para pensar, né? É um pouco polêmico o que eu vou trazer para o senhor, né? Mas primeiro, existem muitos médicos que são ateus, né? Não é o teu caso, não. graças a Deus. E aí existe uma briga entre aspas, né? E eu também queria saber do senhor, primeiro, né? Qual que é a maior diferença entre a medicina integrativa e a tradicional? A maior diferença, sim. Tá. A maior diferença é basicamente aquilo que eu te falei Tá. já no início. A medicina tradicional, um exemplo. Eu vou no médico tradicional com uma queixa de queimação no estômago, azia, Uhum. refluxo. E ele, em 5 minutos, ele resolve meu problema. Tá. Porque ele vai me passar um, um omeprazol, um antiácido, vai me orientar em alguma dieta, evitar alimentos ácidos e tal e tal. Resolveu o problema. Só que às vezes ele resolveu o sintoma, ele melhorou o sintoma, eu não vou ter mais aquela queimação porque eu estou tomando um omeprazol. Uhum. Só que tem algumas nuances que ele acabou deixando de ver. Exemplo, o pH sanguíneo, o pH do estômago é 2 a 2,5, portanto ácido. Uhum. Né? No estômago nós temos as células parietais que produzem o ácido clorídrico. Para Uhum. quê? Para quebrar as moléculas. Imagina, eu como um pedaço de carne, um bife, as enzimas digestivas, o ácido clorídrico vai quebrar aquela estrutura para que a hora que ela chegue no intestino para ser absorvida, ela é partícula pequenininha para que possa passar na parede intestinal e cair num vaso e fazer a função no corpo inteiro. Vitaminas, sais minerais, proteínas, aminoácidos, tudo que eu preciso vai Uhum. lá na célula fazer a função. Quando eu tenho um pH mais alcalino, ou seja, eu tomei o omeprazol, o meu pH que era 2 foi para 4,5, 5, quase alcalino. Uhum. Eu já não consigo mais absorver vitamina B12, cálcio, zinco, selênio, magnésio. Eu começo a criar uma doença, uma deficiência, porque eu estou deixando o meu estômago alcalino. Uhum. Tá? E acabei não resolvendo o problema dele, porque o problema, às vezes, do paciente era falta de acidez. Então, a gente costuma usar, para esses casos, enzimas digestivas Uhum. e ácido clorídrico, tá? Chama cloridrato de betaína, que o paciente usa durante a refeição e ele vai fazer uma digestão melhor e não vai ter queimação, né? Olha que Então, são legal. detalhezinhos. Um outro exemplo, por exemplo, de estômago. O indivíduo tem queimação de estômago, azia, refluxo gastroesofágico. Você já teve refluxo? Ó, doutor, eu já tive uma vez, mas acho que foi pontual, assim, não é uma coisa que eu. Tá. Acho que mais quando eu tava doente ou alguma coisa assim. Então, o refluxo acontece da seguinte forma: imagina que eu tenho um estômago, vamos pegar uma caneta, vou mostrar aqui com essa caneta. O estômago está aqui, Uhum. aqui eu tenho o esôfago, e Tá. aqui no meio eu tenho uma válvula Sim, que separa o esôfago do estômago. certo. Aqui eu tenho o diafragma, que Aham. separa o tórax do abdômen.
E com o passar do tempo, geralmente isso acontece com o paciente mais depois dos 40 anos. Essa válvula fica mais flácida e ela não se fecha direito. Então, a hora que eu como, por exemplo, estou aqui, eu comi, essa válvula que está aqui, ela abre, passa para cá para o estômago e vai fazer a digestão. Certo. Se essa válvula não está fechando bem e eu como e deito, o que acontece? Esse líquido que está aqui no estômago, que é ácido, sobe para o esôfago, onde o pH é 6,5, quase 7, né? Quase que alcalino, e vai queimar essa mucosa do estômago. Então, um macete muito fácil de resolver, refluxo, é o paciente não deitar com um travesseiro só. Ele tem que deitar. Imagina que eu estou aqui Elevar deitado um desse pouco a jeito. cabeça, né? Se eu deitar com 2 travesseiros, Certo. ó, o E aí líquido que já está não... aqui não vai subir. Não vai subir para cá. Como a garrafa aqui, né? Ele, assim ele, né? Justamente. E assim ele fica. É isso que acontece. É. Entendi. Coloco 2 travesseiros, evito de uma alimentação pesada depois das 8 horas da noite, né? Imagina, você comer uma feijoada, por exemplo, 10 horas da noite e tiver refluxo, vai ter muito mais chance de ter um refluxo do que se você tomar uma sopa. Com certeza. Né? Então é uma coisa que a gente pode fazer. Outra opção é colocar um toquinho de madeira no pé da cama, a cama vai levantar e você não vai ter esse refluxo do líquido com ácido clorídrico para o esôfago, dando aquela sensação que às vezes o paciente chega no consultório e fala: doutor, eu achei que eu estava infartando de tanta queimação que me deu. E era o ácido clorídrico que estava subindo para o esôfago. Então, uma coisinha fácil de resolver, só com uma orientação o paciente resolve o problema. E não precisa nem do remédio, né, doutor? Nem do remédio e muito menos da cirurgia. Olha, que com certeza. Uma das formas de resolver é cirúrgico, né? Você fazer uma cirurgia para fechar de novo aquele esfíncter que está abrindo e fechando, né? Entendeu? Poxa, que legal. Então é muito interessante. Então já fica uma grande dica aí, né, para quem está acompanhando a gente, dicas de saúde. Que nem precisa de muito, né? E isso a medicina integrativa que também acaba enxergando, não é só o remédio de fato. Ah, tô com uma dor, pontualmente tomou o remédio, passou. Resolveu o sintoma, mas não saiu, resolveu o problema. Acaba o remédio, dias depois pode ser que volte de novo. E aí vai, e uma coisa tão simples, né? Doutor, tava tomando água aqui agora, e uma coisa que eu também aprendi com o senhor, eu acho que seria legal o senhor compartilhar com as pessoas com dados mais específicos. Eu falo da minha forma para as pessoas, mas nada como especialista na área, né? Eu lembro falando dessa questão de alcalinidade, né? Primeiro eu queria que o senhor me dissesse qual que é a importância da água no nosso organismo, já que a gente tem, né, somos compostos por 70% água, né? Primeiro, falar a importância da água e vamos falar também da alcalinidade. Legal. Pode ser? Pode ser. Então, a água é super importante. Eu falo que nós somos um aquário. E nesse aquário eu mostro para o paciente um aquário mesmo com 2 peixinhos. E eu falo o seguinte, da imagem. Então, aquele aquário é o seguinte: 70% daquele corpo é água, né? E os peixinhos representam as minhas células. Então, esses peixinhos, que são as minhas células, têm que estar num espaço com bastante água e água de qualidade. Água geralmente com pH alto. O pH sanguíneo é de 6,3 a 6,4, né? 7,3 a 7,4, é alcalino. Então, quando eu tomo, por exemplo, uma Coca-Cola, que o pH é 2, eu precisaria tomar 32 copos de água para um copo, para equilibrar. Se eu não faço isso, o que o corpo tem que fazer? Ele tem que tirar a água do meio extracelular para dentro da célula para manter aquele pH para eu não ficar doente. Entendeu? Então é muito importante. Eu preciso tomar no mínimo 30 ml por quilo de peso. Então, se eu peso 70 quilos, eu multiplico por 3, 2,100, 2 litros e 100 de água no mínimo por dia. Né? E às vezes tem pessoas que falam: doutor, eu não consigo tomar água. Tem que se policiar. Porque principalmente no inverno, que toma menos água, né? O paciente idoso, principalmente, ele não toma água.
ele vai ficando desidratado. Presta atenção, quando você vê um paciente idoso, você pegar na pele dele, a pele dele está grudando. Por quê? Porque ele está desidratado. Tá perdendo água para a Então, célula, né? Para célula. E aí, o que é o mais importante ainda? A água é a forma que nós temos de jogar as toxinas para fora. As toxinas são geralmente lipossolúveis. O que é lipossolúveis? Elas estão no meio gorduroso. Eu tenho que passar por um sistema no fígado de hidroxilação, transformar em hidrossolúvel para poder eliminar através do suor, através da urina, das fezes, da respiração, né? Para poder jogar fora as toxinas. Você já viu algum paciente que transpira e mancha a camisa fica manchada, escura, né? Escura. É toxina que ele está pondo para fora. Entendeu? Então é muito importante a hidratação. Principalmente no paciente idoso, que a gente tem que tomar mais cuidado, então, com os nossos idosos, de ajudá-los a lembrar que ele precisa tomar água para não ficar desidratado, né? Nossa. Falando em qualidade de vida, eu estou lembrando aqui você já viu falar nas zonas azuis? Doutor, nunca ouvi falar das zonas azuis. As zonas azuis são regiões no mundo em que existem pessoas longevas. Então você vai lá em determinado lugar, você vê um velhinho de 100 anos andando de bicicleta, 105 anos fazendo exercício físico, né? Então esse indivíduo que fez esse levantamento, ele foi na Sardenha, na Itália, ele foi em Okinawa, no Japão, ele foi em Ikari, na Grécia. A outra cidade é em Loma Linda, na Califórnia. E tem uma outra que é aqui na Costa Rica, que é Icari. Não, me fugiu o nome dessa outra cidade. São 5 cidades em que essa população vive de uma forma diferente. Então lá você encontra paciente com 100 anos, 105, 110 anos, com saúde. Com saúde, praticando atividades sem dependência, levantando da cama sozinho, fazendo atividades, né? Então ele fez um estudo para identificar o que seria que faz com que esse povo dessas regiões tenham essa longevidade. E ele identificou algumas coisas. Uma delas, exercício físico, de preferência ao ar livre. Olha. Então pegava lá em Okinawa, no Japão, lá na Grécia. Só a caminhada, andar de bicicleta já era o suficiente. Né? Outra coisa, propósito de vida. Eles tinham essa população tinha um propósito. Eles trabalhavam nesse sentido de acordar de manhã e saber, hoje eu tenho que agradecer a Deus e eu tenho que fazer isso, ter aquela atividade, um propósito de vida. Uma outra coisa interessante era a redução de calorias. Então, lá em Okinawa, eles têm um sistema que chama, já vou lembrar o nome, Haribu. É interessante. Hashibu. Você já viu falar isso? Não, doutor. É uma forma deles se alimentarem. Então, eles comem 80%. Então, você senta para almoçar, às vezes a gente come, já está satisfeito, mas come mais um pouquinho. Tá aí. Mas também um pouco cultural, né, doutor? Cultural. Pega mais um pouco. E ele acaba fazendo essa regra de 80%. De 80%. Então eles comem 80% e para de comer, né? Então aí entra também essas dietas, essas restrições calóricas, alimentação de preferência vegetariana, né? E essa população, então, consegue, com uma outra coisa interessante, viver em harmonia com a comunidade, né? Eles têm um propósito de vida e eles conseguem viver muito mais tempo e com qualidade de vida. Porque não adianta também a gente viver muito tempo doente, eu não quero, não. Eu prefiro, entendeu? Eu não quero ficar na cama, eu prefiro viver menos tempo com saúde. Sim, trabalhar na prevenção, né? Se eu posso viver bastante tempo com saúde, é o que eu quero. Né, com qualidade de vida, né? Então achei interessante porque é um tema que esse colega nosso pesquisou e identificou essas qualidades, essas diferenças que a gente pode pôr no nosso dia em prática, né? E poder com isso ter essa qualidade. Com certeza eles não comem trigo, com certeza não tomem leite, não tomam leite e açúcar, né? Então, por exemplo,
o trigo, nos últimos 50 anos, ele foi modificado geneticamente para fazer uma massa mais bonita, um pão mais bonito, um bolo mais bonito, Mais né? Uma massa macio. mais macia. E ele ficou com uma substância que é uma proteína chamada gliadina muito forte. Tá. E essa gliadina não consegue ser quebrada. Lembra quando eu falei do bife que eu como e ele é quebrado no estômago Sim. pelas enzimas e pelo ácido? Essa estrutura não consegue ser quebrada porque ela está no glúten. Uhum. O glúten é uma estrutura que é formada pela água e o trigo quando faz a sova. A união A desses união dos dois, dessas dois matérias, né? aparece o glúten. Tá. E essa gliadina é essa proteína que está no glúten. Então, quando ela cai no estômago, ela não é quebrada, ela vai ainda em partícula grande para o intestino. E quando ela chega no intestino, ela tem a propriedade de aumentar a permeabilidade intestinal. Tá. Então, por exemplo, aquelas partículas pequenininhas que passavam entre uma célula e outra, Certo. você vai ver naquela imagem, vai Aham. aparecer. E você vai conseguir identificar que ali, então, quando ela abre, aumenta a permeabilidade intestinal, começa a passar toxinas, né? E Nossa. quando passa essa estrutura, cai na circulação, o meu sistema imune chama os nossos soldados. Ele fala o seguinte, ele fala, opa, identifiquei um elemento estranho na circulação. Não sei se é um metal pesado, se é um parasita, se é um fungo. Vão lá, meus anticorpos, que são os nossos soldados, e destrói aquela estrutura. Aí eles vão lá, mas existe uma coisa chamada mimetismo molecular, que é o que? A cadeia molecular dessa estrutura da gliadina se assemelha muito, por exemplo, com a cadeia molecular das células da tireoide. Tá. Aí a hora que o meu sistema imune identifica que aquela estrutura lá na tireoide parece com aquela lá, o Hum. meu anticorpo vai lá e destrói a tireoide, fazendo um hipotireoidismo, uma doença chamada tireoidite de Hashimoto, Uhum. que é uma doença autoimune. Por que é autoimune? Porque o meu próprio sistema de defesa que ocasionou a doença. Então, o trigo, ele pode levar a inúmeras doenças, né? Então, são doenças autoimunes que Uhum. podem ser ativadas pelo uso do trigo, desse trigo nosso. Se você Uhum. comer um pão na Itália, ou comer uma pizza ou um macarrão na Itália, você não vai sentir nada, né? É uma massa completamente diferente da nossa. Tá. O nosso trigo foi modificado geneticamente, o de lá não. Então lá você come, você não sente aquele empanzinamento, aquele O estufamento, que aqui estufamento. você come um Aham. pedaço de pizza, você parece que fica estufado, né? Certo. Por quê? Porque acontece esse quadro dessa proteína. Tá. Com relação ao açúcar, o açúcar é um outro elemento que nos faz muito mal. Hoje nós podemos dizer que já existe uma situação, uma doença chamada diabesidade, Tá. que é uma associação do diabetes com a obesidade, né? Então, você pode observar na população a quantidade de obesos que a gente vê e a maioria deles vai virar diabético, né? É. Porque nós temos primeiro um quadro de resistência insulínica, que é o quê? Quando o indivíduo come qualquer carboidrato, a hora que cai no estômago, o meu cérebro entende que caiu glicose, Uhum. tá? Então, seja um pão, uma pizza, um macarrão, um bolo, um doce, Ele não identifica, não diferencia, para né? ele é É glicose. O glicose. que ele faz? Caiu no estômago, ele manda uma ordem pro pâncreas, produza insulina. Uhum. O que a insulina é? Ela é um caminhãozinho que vai pegar aquela glicose, Tá. vai levá-la dentro da célula para produzir ATP, que é a nossa gasolina azul, Adenosina, trifosfato? trifosfato de adenosina, Tá. tá? Que é a nossa que vai ali no citoplasma, dentro da célula, na Uhum. mitocôndria produzir energia, Tá. tá? Só que se você jantou ontem e comeu arroz, comeu batata, o que acontece? A hora que é hoje de manhã eu comi um pão, o cérebro mandou uma ordem para o pâncreas produzir insulina, o caminhãozinho foi lá na célula, a célula vira para ele e fala assim, não preciso de glicose hoje. Ele jantou Hum. ontem, eu tenho carboidrato aqui, tenho glicose para trabalhar aqui até amanhã. O que a insulina faz? É armazenada na circulação, Hum. tá? Só que ela não tem mais a capacidade de levar a glicose dentro da célula.
Então eu vou fazendo uma coisa que chama resistência insulínica, Uau. que é o fato de eu ter muita insulina e ela não tem a capacidade de levar a glicose na célula. Com o passar do tempo, o pâncreas, imagina que o pâncreas é um órgão que tem vida. Tá. Ele olha para o lado na circulação e vê que tem muita insulina. Ele fala, opa, se tem insulina sobrando e sou eu que produzo, eu vou diminuir a produção num primeiro momento. Mas se eu continuo no mesmo estilo de vida mais 5 anos, mais 10 anos, ele chega à conclusão que ele não precisa produzir mais. Tá. Instalou-se o diabetes. É assim que é feito. Simples assim. Uau. Tá? E aí eu vou ter que tomar insulina para o resto da vida. Né? Certo. E aí eu vou estar incorrendo em outras patologias que a gente teria aqui o dia inteiro para falar. Né? Mais um episódio desse para a gente falar. Né? Que doutor, é muito interessante. Sim. Doutor, tudo que o senhor fala para mim, né? Eu também, né, vindo dessa área, como eu sou da educação física, né? Família também dentro da medicina. Então, assim, eu gosto. Por mim, eu também ficaria falando hora. É gostoso demais. Mas eu acho muito importante, já que o senhor tocou nesse assunto a respeito da insulina, eu acho que eu vou dar uma inclinada para a gente falar um pouquinho mais sobre isso também, porque eu acredito que assim, é uma coisa que tá na moda aí, na boca do povo. E eu gostaria de saber do senhor, qual que é a tua opinião, funciona, não funciona, é bom, não é? A canetinha, doutor? Tá. A canetinha são várias, né? São várias agora, né? É que começou com e agora tem, né? Agora já tem a retratutida, que está saindo, não tem ainda no mercado, mas o Mounjaro já está aí, né? Tá. Então é um medicamento que é usado por diabetes, né? Tá. E que hoje é usado já com a aprovação da Anvisa para emagrecimento. Tá. O que ela faz? Ela diminui o tempo de esvaziamento gástrico. Então, por exemplo, você toma o Mounjaro, uma aplicação do Mounjaro, no outro dia você sente que ainda está com o estômago cheio. Tá. Então você vai sentar para almoçar e fala, nossa... Vai comer os 80%, você vai comer até menos de 80%, muito né? menos, porque você não vai ter fome. Entendi. Então é um medicamento que, além de controlar a insulina, ele faz com que haja essa diminuição do tempo de esvaziamento. Entendi. E você vai perder peso. Né? E se vai ser uma consequência, né? Então, se você fizer com controle, porque o que acaba acontecendo? Quando você perde peso, você perde massa gorda e magra, mas perde também um pouco de massa magra. Então, quando eu faço esse tratamento, a gente utiliza a reposição de aminoácidos de proteína. Tá. O sujeito tem que tomar whey protein. Hoje existe um medicamento chamado Peptistrong, que é cápsula, não precisa tomar pozinho. Né, que equivale à medida de whey protein que o sujeito precisa tomar todo dia para poder repor aquela proteína que ele está perdendo. Certo. Né? E faz pela bioimpedância, você vai acompanhando. Certo. E funciona muito bem. Raros casos... Acompanhado, né, doutor? Não é para ir, peguei uma receita com o médico ali... Me preocupa até, às vezes aparece o paciente, me liga ou me procura, doutor... Minha cunhada foi para o Paraguai e trouxe uma canetinha. Eu falo, você vai me desculpar, mas eu não conheço esse produto. Eu não vou te acompanhar. Você pode, se você quiser usar, o risco é teu, porque eu não conheço. Então, como é que eu vou medicar, falar que eu estou te tratando... Porque é o teu nome que está ali, né, com medicamento que eu não tenho certeza do que tem ali dentro. Né? Então, tem que se tomar muito cuidado. Tá. Porque corre o risco de você estar... Nós não vimos há pouco tempo o metanol na bebida. Nossa. Imagina se o sujeito põe um outro produto lá que a gente não tem, né, não tem conhecimento. Então é muito arriscado. Nossa, doutor, é verdade. Então ele fazer... sendo bem feito, ele de fato ele funciona do jeito certinho. Muito bem. Doutor, queria falar uma coisa. Já que a pizza tem glúten e glúten a gente está percebendo que não é muito saudável, eu queria falar para o senhor o seguinte... Aqui a gente fala que o assunto não acaba em pizza, né? Normalmente acaba em japonesa, né? Japonês. O senhor gosta de comida japonesa? Gosto muito. Vou trazer uma coisa para o senhor. Me fala se vai agradar ou não. Por gentileza, Pedrones. Opa! Que bom! É o Catujapa, gente. É o Catujapa, olha culinária, né? Esse aqui japonesa. Muito bom, obrigado pela lembrança. Dia.
Já vou aproveitá-lo hoje. Esse Que delícia. Eu não sei como que tá a barriguinha, mas se quiser também durante o programa, fica à vontade, legal, doutor. muito bom. É isso aí, queria agradecer mais uma vez. Obrigado, Cato. É isso aí. Pessoal da Cato, obrigado aí por apoiar, né, patrocinar, fazer com que esse episódio de fato aconteça e leve, né, doutor, que a gente possa também fortalecer o nosso mercado local, né? Vamos fazer o reconhecimento aí. Fala para nós o endereço do Cato. Ó, eu adoraria te falar de fato, mas eu não vou lembrar. O que eu posso te falar, sim, é que onde é o Kumon, ali no aquário, sabe? Tem a pracinha, tem o Kumon. À praça. Isso, aí ele é embaixo do Kumon. Facinho. É bem ali. Eu já tive lá algumas vezes. Muito bom. Né? E sempre que eu posso, que eu tenho tempo, porque lá na Cato, vou explicar assim que não tá para brigar com os mais fortes. De concorrência, ideia deles. A ideia deles é o quê? Que seja uma culinária do dia a dia. Por isso que fala que é a sua culinária do dia a dia. Então, os produtos são de ótima qualidade, sempre chega, né? Peixe fresco. O pessoal, ele é bem em cima. Eu fui visitar. Isso é importante. É muito importante. Bom. Então, assim, tá aprovado. Tem o meu selo de aprovação. Check. Doutor, muito bom. Deixa eu ver uma coisa. Olha só. Como a gente estava falando, tem muitas coisas, né, que a gente poderia falar, ficaria horas e horas. Eu gostaria de saber do senhor, tá? Se existe alguma pergunta, assim, a gente não tá acabando, eu só gosto de fazer isso pra gente ter com calma e não terminar nas pressas, né? Então, existe algum assunto que o senhor gostaria de abordar que a gente acabou não abordando? Talvez alguma importância? Alguma das imagens que o senhor tem? Então, fica à vontade. Então, um assunto importante que eu gostaria de comentar com você é uma das queixas principais que a gente tem no consultório hoje. Sabe qual que é? Cansaço. Cansaço, desânimo, né? Então o paciente chega e fala, doutor, ando tão cansado, tão desanimado. Né? Então o cansaço, como nós já falamos anteriormente, pode ser do cortisol, né, que a gente faz um exame e cortisol salivar. E esse cortisol salivar vai mostrar como é que está o cortisol do indivíduo. Se esse cortisol estiver bom, ele vai estar de manhã no nível alto, à tarde ele cai e de noite ele tem que estar baixinho. Raciocina comigo, imagina os nossos antepassados, né? O sol se punha, ele entrava na caverna para dormir, para refazer as energias, para que no outro dia ele pudesse acordar com disposição para enfrentar o dia, correr atrás de um animal, para matar, para trazer comida para casa. Certo. Né? E o que acontece? Ele tinha que correr atrás de um animal e fugir do outro que queria comê-lo, né? Então eu falo o seguinte, que nós somos como uma loja de supermercado. Às 10 horas fecha as portas, entra uma equipe de limpeza, de reposição, de construção, toda aquela equipe para que no outro dia, a hora que abrir a loja, ela está prontinha para atender todo cliente. Sim. E o nosso corpo é a mesma coisa. O sol se punha, nós tínhamos que deitar e dormir para refazer. Só para você ter uma ideia, 1 hora de sono antes da meia-noite vale 2 horas depois da meia-noite. Uau! Verdade. Então, se eu dormir às 10 horas e acordar às 6, eu dormi 8 horas e acordo bala. Se eu dormir à meia-noite e meia, e acordar às 8h30, eu ainda acordo cansado. Faz o teste 1 hora. Agora imagina dormir meia-noite e acordar às 5. Às 5. Não vai dar conta, vai ficar com o crédito em negativo. Tá né? certo. Vai estar usando o cartão de crédito. E a conta vem lá na frente. A conta vem. Exatamente. Né? Então, outra coisa que dá esse cansaço, esse desânimo é ferritina baixa. Ferro baixo. Então, principalmente na mulher, que ela perde sangue todo mês através da menstruação. Então, ela perde sangue, ela perde ferro. E esse ferro faz com que ela tenha cansaço, desânimo. Então, é muito comum a queixa de cansaço, ou é cortisol ou é ferritina baixa. Você faz a dosagem da ferritina, se ela estiver abaixo de 70, você faz a reposição endovenosa, às vezes 2 sessões, o paciente volta a viver.
volta a viver. Que legal. Como volta a viver aquela paciente com distúrbio hormonal. Certo. Tem paciente que chega lá com 50 anos e fala, nossa, doutor, eu não estou dormindo bem, eu estou com suor, estou com calorão de noite, irritada, brigando com o marido. Aí você faz a reposição hormonal. E tem umas que falam, mas também eu já tenho 50 anos. Aí eu viro para ela e falo, mas o que é isso? Você tem 50 anos? Você tem mais 50 aí, né? 50 para viver. Não, mas eu já estou com 50. Eu falo, imagina o seguinte, eu vou no médico de vista e eu falo para ele, ó, não estou enxergando bem. Eu quero que você me dê um óculos para que eu enxergue como se tivesse 20 anos. Né? Não é isso que a gente faz? Sim. E é a mesma coisa o hormônio. O hormônio. Chegou, fiquei sem hormônio, comecei com esses sintomas, eu tenho que fazer reposição para voltar a viver como eu vivia com 20 anos. Entendi. E às vezes a mulher fica com um certo preconceito, né? Hoje já existe o hormônio bioidêntico, que você pode usar, né? Tem paciente que fala, doutor, eu não vou usar porque a minha mãe teve câncer, então eu tenho um certo receio. Então, eu respeito, certo. É uma opção dela, né? Mas eu tenho muitas mulheres que tiveram câncer na família, tá? E que usam há 20 anos sem nenhum tipo de problema e melhorando a qualidade de vida, né? Tá. Ela chega no consultório 2 meses depois e fala que eu sou um anjo. Eu pergunto assim, mas por que você falou que eu sou um anjo? Porque o senhor me trouxe de vida de novo, eu voltei a viver, a ter alegria, a ter humor, né? O marido agradece demais. Os filhos. Né? Porque, infelizmente, a paciência dá uma encurtada, né, doutor? Com certeza. Usando essas suas histórias, né? Essa simbologia e tudo mais, é como se fosse assim, vamos parar para pensar, né? O senhor falando dessa questão do nosso estômago, né? Dessa válvula, de que conforme a gente tá mais novo, mais velho, ela vai ficando mais frouxa, vai perdendo o esfíncter, enfim. O que eu queria dizer? O nosso corpo, assim como qualquer outro produto da manutenção, a gente tira um carro zero da concessionária, mas precisa fazer uma revisão, trocar um pneu, trocar óleo, qualquer coisa. Assim como a casa, né? Eu sei que o senhor tem uma história de uma casa também, né? Verdade. Que não é só maquiar, né? Vamos falar um pouco sobre isso, doutor? Então, essa casa que a gente mostra para o paciente, então fala assim, se eu fizer uma pintura, já dá para mudar para essa casa, né? E a gente sabe que não, que eu tenho que ver como é que está a fechadura, como é que está a parte elétrica, como é que está a parte hidráulica, né? Se tem vidro, se tem telha quebrada. Depois, a última coisa que eu vou fazer vai ser a pintura. Então, a pintura é como remédio. Né? O remédio, o nome próprio fala, remedia, ele não resolve. Né? É verdade. Tem uma história interessante, que eu acho que cai bem dentro desse assunto nosso, que é o sujeito que ia numa estrada e começa a acender uma luzinha no painel e tocar um bip, 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 dizendo que tinha um problema de óleo. Certo. E aquele barulho estava incomodando ele. O que ele faz? Ele para, em vez dele ir para um posto e trocar o óleo, completar o óleo, ele para numa autoelétrica e manda desligar o fio. Nossa. É o que às vezes a gente faz. O corpo tá dando sinal, tá te avisando. E você vai lá e desliga o fio. Fica quietinho. Entendeu? Nossa. É muito interessante. O corpo avisa, né? Quando você sente alguma coisa diferente, apareceu um acne na tua pele, uma transpiração diferente, uma insônia. Um cheiro diferente, um sabor diferente. Ele está dando anunciando pra gente que tem alguma coisa errada. Os sinais estão aí. Aí depois vai botar a culpa em Deus. Poxa, por que comigo? Caramba, te dei o sinal 1, 2, 3. Mandei todo mundo. Você não foi. Não é verdade? Os sinais estão aí, basta a gente de fato querer entender e correr atrás disso, né? Muitas pessoas, né, doutor, falam assim, eu não vou no médico porque eu vou para ver, sei lá, minha unha encravada e o doutor descobre um problema na minha cabeça. Poxa, eu acredito que antes tarde do que nunca, né, doutor? Você tem que trabalhar em uma medicina preventiva. Né, para poder ter qualidade lá na frente. Certo. Né? Então é bem por aí. Nossa, doutor, eu fico pensando essas histórias, eu acredito que ficam fáceis, tanto para mim quanto para a população, né? Entender como funciona o nosso corpo humano, para que a gente, de fato, ao invés de se afastar, muito pelo contrário,
ir de encontro para que a gente possa trabalhar nessa prevenção, né? Prevenção. E hoje eu entendo, na verdade não hoje, né? Desde que eu vi uma vez aquela tua palestra, foi na AEV, foi isso? Foi na AEV. Aquela palestra foi assim, acho que uma vez que eu vi esse assunto da integrativa, né? Da medicina integrativa, como um total. Eu falei, caramba, é aí que tá a magia, que de fato não é só ver aquele problema e consertar na hora, né? Então é uma prevenção, não só na física, como na mental, na emocional, na espiritual, todas essas... Que o nosso corpo não é só essa carne, né, doutor? Não. Né, o próprio, como chama mesmo? É aurímetro? Aurímetro. O próprio aurímetro mostra que não precisa encostar. Nós somos seres bioelétricos, né? Nós temos eletricidade na célula. Tanto é que quando eu tenho um problema cardíaco, que exame que eu faço? Um eletrocardiograma. Certo. Se o problema é cerebral, um eletroencefalograma. Né? E pela biorressonância com o aurímetro, você consegue detectar quando começa a aparecer alteração bioelétrica, antes de ter a doença. Antes dela surgir. Antes dela surgir de uma forma que eu vou diagnosticar pela tomografia ou por um exame de sangue, né? Olha o sinal, né? A gente já consegue identificar e tratar preventivamente. Nossa. É muito interessante. Que legal. E é muito apaixonante isso, né? Apaixonante. É muito... eu acho que chega até a ser um pouco... como seria a palavra, né? Lógico que seria de uma forma ruim, mas eu acho que seria um desperdício a medicina não usar como um complemento, né? Verdade. Então, assim, eu acho que só a medicina ela é boa. Só a integrativa... ela também é boa, mas ela sozinha às vezes também não dá, né, doutor? Uma vez o senhor até falou, lógico, uma cirurgia não é integrativa que faz. Imagina se eu fraturo um braço, eu vou ter que ir num ortopedista para fazer a cirurgia. Uma situação cardíaca, eu vou ter que ir no médico. Entender que elas se complementam. É uma medicina complementar. Sim. Né? Eu falo que a doença é como uma orquestra desafinada. Né? A orquestra tem que tocar tudo certinho para soar bem no ouvido. Olha. E quando eu tenho algum dos órgãos meus que não está funcionando bem, por algum motivo, seja por um estresse, né? pontual, já desregula toda a orquestra. Né? Então, às vezes, eu controlando aquele órgão, eu já resolvo o problema geral. É um parafusinho que está meio... Parafuso solto. Né? Falando em parafuso solto, doutor. Às vezes a gente ouvia antes, né? O fulano tem um parafuso solto. Tá aí, né? Nada como fazer um ajuste, como a gente estava falando, né? Buscar com uma pessoa qualificada, né? Quando o senhor falou para mim, né, lá atrás ainda, vou fazer um curso com o doutor Laí Ribeiro. Poxa, eu conheço o Laí Ribeiro também há bastante tempo. Né? Muita coisa sobre programação neurolinguística eu aprendi com ele, né? Então, assim... Quando o senhor falou, eu falei, puxa, que legal. E quando ele fala algumas coisas sobre isso, a primeira pessoa que me vem à cabeça é sempre Laí Ribeiro e Dr. Hermas. Laí Ribeiro e Dr. Hermas. Doutor, antes da gente finalizar, eu gostaria de pensar assim numa questão de como o senhor também pode falar, que eu acho muito importante e muitas pessoas tomam como mito e que na verdade é muito bom. Podemos falar sobre o sódio? Porque assim, eu já vi que o sal de cozinha, o refinado, ele não é bom. E o bom é o outro, é o sal, o grosso, né? Isso. Fala com as suas palavras, doutor, para a gente poder caminhar para o final, por gentileza. O que acontece? O sal refinado, ele passa num sistema de limpeza que ele é purificado e acaba ficando somente o cloreto de sódio. Certo. Né? O cloreto de sódio é importante, só que se eu como em excesso ou se eu tenho uma pressão alta, a tendência é de aumentar a minha pressão arterial. Certo. Né? Já o sal mineral, que é o sal do Himalaia, ou sal de churrasco, ou sal marinho, né? Numa dose tipo meia colherzinha de café. É pouco mesmo. Pouquinho, é como se pegasse 3 pitadinhas de sal e colocasse na tua primeira garrafinha de água. Tá. Do dia, né, 500 o teu ml, primeiro litro. Isso, primeiro litro. Que aí não fica tão salgado, talvez, não né? sente, não Nem sente, sente, doutor. não sente. Poxa. Ela vai repor os minerais. Tem 30 minerais que estão nessa estrutura que é limpo, né? Através dessa purificação que é feita, é jogado fora e que o organismo vai se utilizar. Né, magnésio, o potássio, o sódio, que tem também selênio, manganês, todos os elementos químicos que a gente precisa, se repõe sem precisar tomar um medicamento à base desses
desses sais minerais. E super barato, né, doutor? Você vai pegar, barato. dependendo da tua região aí, uns R$3, R$4, você pega 1 quilinho do sal que você já pode colocar no teu dia a dia, que vai durar bastante, o sal né, doutor? de churrasco, por exemplo, eu oriento às vezes que ele vem geralmente umas pedrinhas maiores, né? Sim. Coloca no liquidificador, ele vai ficar um pozinho que você vai usar na água, ela vai dissolver rapidinho. Não precisa nem, com todo respeito ao sal do Himalaia, que é o rosa, que normalmente ele é um pouco mais caro. Não precisa nem ser, né, esse sal do Himalaia. Que ele também já funciona, né? Muito. Poxa, doutor, muito que importante. Legal, que bacana. Doutor, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, saber cuidar da saúde, saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho, fala onde que fica o seu consultório. Então, nós estamos ali onde era o laboratório CML, né? Nós alugamos o prédio para o grupo Seibin. Certo. E a parte de cima ficou o meu consultório, onde tem a soroterapia, onde tem a ressonância, onde tem a câmera hiperbárica. A câmera de imagem, a termo, a termografia. Nós não falamos muito da termo, não, né? Vai ficar para o próximo, fica para próximo. O ozônio, né? Então, RAIF. O RAIF. Nessa área de cima a gente tem esse atendimento. Então, Manuel Mateus, 1257, segundo piso. Uau! Estou à disposição, atendendo com o maior carinho quem me procurar. Tá certo. Doutor, vamos caminhar, tá bom? Para o final, queria agradecer imensamente, né? Eu acho que as minhas lágrimas dá para entender como de fato, né? Eu fiquei feliz, tô feliz e ter o senhor como um amigo, né? Eu tomo o senhor como se fosse um paizão, assim, né? Porque as crianças têm a minha idade próxima, né? Então eu tomo o senhor assim como um paizão, sempre o senhor tá no meu pensamento. E queria agradecer mais uma vez pelo meu convite e queria abençoar mais uma vez tanto a tua vida quanto o teu trabalho, a família, de todos da família. Amém, tá bom, querido? Doutor? O prazer é nosso, Henrique. Você sabe o quanto eu te estimo também e a tua família. Sim. E me coloco à tua disposição para o que precisar. Agradeço imensamente, doutor. Agradeço imensamente. Então, vamos caminhar para o final, tá? Um beijo para todos da família, Maiara, Bruno, né? Toda a netaiada. E vamos para cima. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje, né? Com o Dr. Hermes, esse grande amigo que eu tenho. Conheçam, né, o trabalho dele, acessa e espero que vocês tenham gostado demais desse episódio. Te vejo na próxima. Um forte abraço do seu treinador mental de alta performance e até a próxima. É isso aí, doutor. Show de bola. Poxa, doutor, que prazer. Para mim ficaria mais